Oi, meu nome é Douglas e este é o Explica Tudo. Hoje vamos falar sobre maconha. A erva fumada pelo Snoop Dogg é mundialmente conhecida. Pesquisas apontam que a cannabis já é consumida há pelo menos 2.500 anos e hoje movimenta cerca de 300 bilhões de dólares por ano. Mas o que você realmente sabe sobre a maconha? Afinal, vicia ou não? O consumo é prejudicial ou medicinal? Por que será que dá fome? Eu posso plantar na minha casa para consumo pessoal? Essas são algumas das 7 curiosidades sobre maconha que vamos ver hoje. Se você perguntar para um maconheiro o motivo dele fumar, ele vai te dizer que é porque dá prazer, certo? Alguns dos efeitos da maconha são euforia momentânea, perda da noção de tempo e espaço, sentidos alterados, fome e os famosos olhos vermelhos. No entanto, assim como qualquer outra fonte de prazer inesgotável na vida, a maconha sim pode te causar vício psicológico. É assim com os fast foods, o chocolate e o café. Estas práticas podem ser viciantes e um problema quando requeridas em excesso. Ou seja, a maconha vicia sim e é considerada uma droga, igual ao álcool e o tabaco. Mas então, o uso da maconha é prejudicial? Isso nos leva para a nossa segunda pergunta. Apesar de ser natural, a maconha traz sim alguns perigos já comprovados aos usuários. O primeiro deles é a alteração do discernimento, que pode colocar a pessoa chapada em situações de maior risco, as quais ela não está em capacidade mental suficiente para agir de maneira racional. Além disso, a maconha pode aflorar problemas psíquicos de pessoas que tenham predisposição. Sendo assim, por causar alterações mentais, a maconha, quando utilizada, deve ser consumida com extremo cuidado. Mas calma. Se você não tiver propensão, a maconha não vai te deixar esquizofrênico ou menos inteligente. Tudo depende da reação do seu corpo e a origem do produto que você está consumindo. Isso nos traz para a nossa terceira pergunta. A maconha é prejudicial ou medicinal? Bom, como sabemos, a comercialização da maconha é ilegal no Brasil. Sendo assim, a maior parte da maconha que chega ao país vem através das fronteiras nacionais. Para ocupar menos espaço, a maconha é colocada em uma prensa e fica desse jeito. Mas antes de ser prensada, ela era mais ou menos assim. O problema disso é que nesse processo não há cuidado algum com a colheita, preparo e transporte da droga. Ela pode chegar ao usuário final com diversas substâncias alheias à cannabis, como terra, amônia em excesso, partes de insetos e pelos de animais. Isso torna a maconha prensada, popularmente vendida no Brasil, imprópria para uso medicinal, não sendo adequada para qualquer tipo de extração ou tratamento de doenças. No entanto, a maconha em estado natural e conservado possui diversas propriedades que se mostram cada vez mais úteis à ciência. Os canabinoides que mais se destacam no uso medicinal são o THC e o CBD. O THC é responsável por dar a brisa da droga, mas também possui fins terapêuticos. Já o CBD tem se mostrado extremamente útil no tratamento de pessoas com epilepsia, auxiliando no controle de convulsões e dando uma vida normal para milhares de pacientes. Estes dois componentes podem ser extraídos da cannabis e trabalhados individualmente, ou seja, um paciente que se trata com maconha não vai necessariamente ficar chapado. Ainda assim, a maconha para uso medicinal pode ser fumada, mas não será tão eficiente quanto o consumo da droga que foi trabalhada em um laboratório. No Brasil, o consumo medicinal recentemente começou a ser regularizado, sendo possível plantar ou importar a substância do exterior, com autorização dos órgãos competentes. Ainda assim, é um processo extremamente burocrático e que vem sendo debatido no judiciário e no legislativo brasileiro. Mas e se a maconha fosse legalizada no Brasil? O ministro de Finanças do Canadá afirmou que o governo espera arrecadar pelo menos 300 milhões de dólares canadenses apenas com a venda da cannabis. No Brasil, a estimativa é de que a legalização da droga poderia arrecadar cerca de 5 bilhões de reais anualmente em impostos, além da geração de empregos e economia em custos judiciais e carcerários. A legalização da maconha também tem um grande potencial de reduzir a arrecadação do crime organizado, uma vez que o tráfico só existe em virtude da demanda do usuário. Isso afetaria a guerra às drogas dentro das favelas, pouparia a vida de milhares de inocentes e facilitaria o uso da maconha como instrumento terapêutico. Mas afinal, a maconha pode ser utilizada para tratar problemas psicológicos como ansiedade e depressão? Algumas pessoas acreditam que sim. No entanto, não há ainda comprovação disso e as poucas pesquisas existentes não encontraram eficiência da maconha no uso psiquiátrico. Além disso, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, se mostrou contrária ao uso da planta para tratamentos psiquiátricos. Portanto, ainda que existam usuários que relatem melhora de quadros psíquicos e o caso ainda esteja em estudos iniciais, não há consenso e nem recomendação do uso da maconha para tratamento de problemas psicológicos como ansiedade e depressão. Mas e aí? Sabe o que eu sempre quis saber? Por que será que a maconha dá fome? A famosa larica. Estudos apontam que a larica acontece porque o THC entra na corrente sanguínea e vai até o cérebro, desligando temporariamente alguns neurônios que regulam o apetite.
e isso explica a fome desregulada dos usuários. Mas a larica tem um lado bom. Pesquisadores da Universidade de Washington acreditam no potencial da maconha para tratamento de pessoas com doenças como anorexia, câncer e HIV. E por fim chegamos à nossa última pergunta. Eu posso plantar maconha na minha casa para consumo pessoal? A resposta é um grande e sonoro não. Você não pode. Plantar maconha no Brasil ainda é crime e pode resultar na prisão do infrator, a não ser que você tenha uma autorização judicial para isso. Ou seja, a única opção possível para os usuários é recorrer ao tráfico e consumir uma droga sem procedência e sem qualquer cuidado. E para os que precisam do remédio para uso medicinal, resta recorrer insistentemente na justiça para poder ter acesso ao tratamento. Ainda que cada vez mais socialmente aceita e caminhando para sua legalização, a maconha continua sendo um assunto difícil de ser conversado de forma ampla e sincera. No entanto, todos os exemplos até agora nos levam a crer que a legalização, em suma, é benéfica para os países que a adotam. O mais importante é discutir a regulamentação de maneira racional e imparcial, livre de preceitos e achismos que não importam à conversa. Como disse Gabriel Pensador, se você quiser comprar, é mais fácil do que pão. A maconha é uma realidade e os usuários precisam de atenção, seja para fazer o consumo de forma segura, quanto para possível tratamento de doenças e vícios. Mas calma, nós não precisamos concordar, e é por isso que a conversa é necessária. Você é a favor ou contra a legalização da maconha? Por quê? Somente com diálogo e argumentos podemos construir esse debate, que é extremamente amplo e inicial. Esse foi nosso vídeo com 7 curiosidades sobre a maconha. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso começo. Até a próxima!